Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Jana do Crochê Criativo e hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer esse lindo cachecol, aproveitando já que o inverno tá chegando, para vocês prepararem peças bem lindas para vender durante o inverno. Eu escolhi fazer nas cores neon porque estão super em alta e eu quero fazer um cachecol diferente. Então, vem comigo nessa aula que eu vou ensinar para vocês o passo a passo. Vamos à lista de materiais para a aula de hoje. 4 cores de lã, você pode escolher as cores que você preferir. Pink, amarelo fluorescente, verde fluorescente e a minha base do meu cachecol vai ser em preto. Essa lã que eu estou usando tem 500 de tex e ela é 100% acrílica, ok? Eu estou utilizando uma agulha de 4 milímetros para fazer nosso trabalho. Porém, se você tem o ponto muito apertado, eu te indicaria a usar uma agulha de 4,5 ou até de 5 milímetros para trabalhar. Porque a gente quer que o nosso cachecol fique bem molinho, bem confortável, tá? A gente não quer aquele trabalho duro. Para quem tem o ponto mais tensionado, usa uma agulha um pouquinho maior, ok? E uma tesourinha para a gente fazer os cortes das nossas cores, para quando a gente for trocar as cores, e para os arremates. A gente vai começar fazendo um cordão de 37 correntinhas. Eu tô aqui fazendo as minhas, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Eu tô com o fio preto, gente, e eu sei que dá um pouquinho de dificuldade para enxergar, tá? Mas eu vou passar as instruções bem facinho para você, esse cachecol não é complicado, então vai ficar tranquilo, tá bom? Então são 37 correntes. A gente vai laçar o nosso fio, depois de ter feito as 37, vai pular 1, 2, 3 e vir na quarta correntinha fazer um ponto alto. Então, a gente já vai ficar aqui com 2 pontos altos, tá? Esse vai ser o cantinho do nosso trabalho. E vamos fazer na próxima correntinha mais um ponto alto. Então, a gente fez um bloquinho com 3 pontos altos. Vamos dar uma correntinha de espaço. E agora, a gente vai pular da base 4 correntes. Laçamos o nosso fio e vamos pular 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu vou vir fazer 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, no mesmo lugar da base. Ó, tô pegando tudo no mesmo espacinho, que é a quinta correntinha. Pulei 4 e na quinta eu fiz esses pontos altos, que nada mais é que um lequinho. Então, tá aqui o nosso primeiro leque. Pulei 4, 1, 2, 3, 4. Na quinta, eu fiz 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação e, novamente, vou pular 4 correntinhas da base. Laço meu fio, pulo 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu vou fazer outro leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Certo? Vou fazer uma correntinha de separação, novamente, e pular 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na quinta, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, a gente vai fazer outro leque. E assim, a gente vai continuar essa carreira. Então, aqui na pontinha é um bloquinho com 3 pontos altos, tá? Uma corrente pula 4 da base. Então, vamos continuar aqui.
uma corrente de separação, pulo 4 da base. Então, eu laço meu fio, pulo 1, 2, 3, 4 e na quinta eu venho colocar outro leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Mais uma vez, uma corrente, laço meu fio, pulo 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, venho fazer meu último leque dessa carreira. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, todos no mesmo lugar, na mesma correntinha, que é a quinta correntinha, tá? Uma correntinha de separação, vou pular novamente. 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, vou fazer um ponto alto. Lembra que a gente fez um bloquinho de ponto alto lá no começo? Então, a gente vai fazer um bloquinho de ponto alto aqui no final. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. E na próxima correntinha, mais um ponto alto. Então, da mesma maneira que a gente termina, que a gente começa, a gente termina. Um bloquinho de 3, são 5 leques e mais um bloquinho de 3. A gente já pode dar uma laçadinha final, alongar um pouquinho o nosso fio e cortar a lã preta. Que agora a gente vem com uma colorida. Eu vou escolher o amarelo fluorescente. Agora eu vou colocar o meu fio aqui no último ponto alto da nossa carreira. Então, eu vou colocar o fio amarelo neon. Puxar ele aqui pra dentro e vou dar um nozinho. Quando eu faço peças que tem muitas emendas, eu gosto de dar esse nozinho, tá, gente? É um nozinho simples, mas pra ficar bem seguro o nosso fio. Puxo a minha correntinha pra cá. E vou fazer 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E mais uma correntinha de separação. Eu já tô escondendo meu fio aqui por entre as correntinhas, tá? Vamos virar o trabalho. Fizemos 4 correntinhas, certo? Então, a gente vem aqui, ó, para esse primeiro espacinho entre os 3 pontos altos e o nosso primeiro leque, tá? Então, é nesse buraquinho aqui, ó, que eu vou trabalhar agora. Então, eu vou pular esses 2 pontos altos e vou vir pra cá, para o espacinho, fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Certo? Tem um ponto alto aqui no cantinho, que são as 3 correntes, uma para separar, e o meu leque de 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação e vou pular este leque preto. Vou trabalhar aqui no meio novamente, entre os 2 leques. Então, a gente não vai trabalhar dentro do leque, a gente vai trabalhar aqui ao lado do leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação. E é assim que vai ficando o nosso trabalho. Novamente, eu vou pular o meu leque completamente, tá? Eu não vou trabalhar nem no meinho, eu vou trabalhar nesse espaço entre os 2 leques da carreira de baixo. Venho fazer mais um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. E assim eu vou seguir nessa carreira.
eu vou ficar aqui com 6 leques. 1, 2, 3, mais um espacinho, 4, mais um espacinho, 5, mais um espacinho, 6 leques. Então, façam os 6 leques de vocês e eu já volto. Prontinho, tá aqui, ó, os meus 6 leques, tá? Já completei todos os espacinhos. Agora, eu venho aqui no final, faço uma correntinha. E na terceira corrente da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Então, como eu falei, da mesma maneira que a gente inicia, a gente termina. Então, quando eu iniciar com 3 bloquinhos, com um bloquinho de 3 pontos altos, eu termino com um bloquinho de 3 pontos altos. Quando eu iniciar com um ponto alto e uma correntinha, eu termino com uma correntinha e um ponto alto no final. Laço meu fio e alongo. Novamente, eu vou cortar e vou voltar para o preto. Para colocar nosso fio preto, que a gente vai usar novamente, eu venho aqui, ó, no último ponto alto. Vou amarrar. Dou um nozinho simples. E aí, eu puxo a minha correntinha pra frente. Aqui, ó, eu já vou esconder esse fiozinho neon, tá? Então, é só colocar ele pra trás e ir fazendo os pontos por cima dele. Vou fazer 3 correntinhas, que dá a altura do primeiro ponto alto. Viro o meu trabalho. Laço meu fio. E dentro desse espacinho, vou fazer mais 2 pontos altos. Lembra que eu preciso fazer o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos? Todas as carreiras pretas que tiverem com a lã preta, a gente vai fazer 3 pontos altos no início. Uma correntinha de separação. E aí, a gente novamente vai pular esse leque aqui. E vai para o espaço entre os leques, fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, lembrando, sempre na carreira preta, eu vou ter 3 pontos altos aqui no início, uma correntinha, e aí eu começo a fazer os leques, tá bem? Uma corrente de separação, e vou entre os 2 leques amarelos, fazer mais um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. A gente sempre vai trabalhar em leques, com uma correntinha de separação. Pulo meu leque amarelo, venho para o espaço entre os 2 leques, para fazer mais um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. É assim que o nosso trabalho vai ficando. Então, façam esses outros leques aqui que estão faltando. E eu volto com vocês aqui no finalzinho para fazer os 3 pontos altos. Aqui no finalzinho, fiz meu último leque, antes do último amarelo. E agora eu faço uma correntinha e venho para cá para dentro do espaço fazer os meus 3 pontos altos. 2 pontos altos dentro do espaço e um ponto alto em cima da terceira correntinha. Pra gente ficar com uma margem retinha. Então, essa é a terceira carreira. E agora, a gente vai trocar pra cor pink. Pra amarrar meu fio, a gente sempre vai amarrar o fio no mesmo ponto que a gente fez por último na carreira anterior, tá bom? Então, eu entro aqui, ó, no último ponto,
Amarro meu próximo fiozinho, que no meu caso é o pink. Puxo a minha correntinha pra frente e subo 3 correntinhas aqui, que vai dar a altura do meu primeiro ponto alto, e uma correntinha para separação. Viro meu trabalho e venho pro primeiro espaço aqui, ó, em cima do leque amarelo. Fazer o meu primeiro leque. Já vou esconder meu fiozinho preto aqui. Vamos fazer o primeiro leque da carreira pink. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Esses fiozinhos, gente, a gente depois, no final, faz os arremates, tá? Eu gosto de ir trabalhando por cima dos fiozinhos, porque depois eles ficam prontos já. Ó, tá vendo que por dentro dos pontos amarelos já tá esse preto, agora por dentro dos pontos rosa já tá esse outro preto. Então, depois, duas opções, ou você vem e só corta com a tesoura, ou você vem fazer acabamento com cola, né? Põe um pinguinho bem pequenininho de cola ali dentro, que vai ficar invisível, e depois corta o seu fio. Então, esses acabamentos já vão ficando prontos para quando a gente terminar o cachecol, não ter acabamento mais para fazer, tá bom? Fazemos o nosso primeiro leque aqui. E a mesma coisa se repete, uma correntinha de separação, eu vou pular este leque e vou fazer o outro leque em cima do leque amarelo. Então, os leques coloridos vão estar sempre na mesma direção. E os pretos também vão estar sempre na mesma direção, tá bom? Quando você tiver alguma dúvida, é só olhar dessa forma. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. E assim, a gente vai terminar aqui até o final, tá? Venha fazendo leques até chegar em cima desse leque aqui, que eu já volto com vocês. Gente, aqui no final, vamos fazer uma correntinha. E na terceira correntinha da carreira anterior, a gente vai colocar um ponto alto. Certo? Todas as vezes que a gente fizer leques coloridos, a gente vai ficar com 6 leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando a gente fizer leques pretos, a gente vai ficar com 5 e 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Vou fazer mais uma laçadinha aqui, alongar o meu fio, cortar e colocar o meu fio preto novamente. Bom, gente, para a próxima carreira, eu já fiz o que a gente vem fazendo nas outras, né? Amarrei o meu fio aqui no último ponto, subi 3 correntinhas e vou virar o meu trabalho para fazer mais 2 pontos altos dentro desse espacinho. Lembra, ó, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Um ponto alto são as 3 correntes e mais 2 pontos altos dentro do primeiro espacinho. Então, vou aqui fazer os meus 2 pontos altos, que correspondem ao meu bloquinho de 3 pontos altos. Então, lembrando que a carreira preta, a gente sempre começa com bloquinho de 3 pontos altos, tá bom? Uma correntinha de separação, pulo o meu leque rosa e venho aqui para esse espaço fazer o meu leque preto, com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Agora já ficou fácil, né, gente? Esse padrão é bem simples, o que vai dar o brilho nele é a mudança das cores, tá? Porém, você pode fazer também de uma cor só, claro, sem problemas nenhum. Mas o que dá essa belezinha, essa diferença, é a mudança das cores. Então, eu vou terminar minha carreira preta. Vou fazer os meus leques dentro dos espacinhos, né, de leques rosa. E aqui no final, vou fazer 2 pontos altos dentro do espacinho e um ponto alto em cima das 3 correntes.
e já volto com vocês. Gente, ó, mais uma vez com vocês. No último ponto da minha carreira preta, eu amarrei o meu fio verde, subi 4 correntinhas, que são 3 para a altura de um ponto alto e mais uma correntinha ali embaixo para dar um espacinho entre o nosso leque. Viro o meu trabalho, vou pular os 2 pontos altos da frente, lembra? E venho aqui no espacinho fazer o meu leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, vocês podem perceber que esse padrão, ele é bem fácil. Ficou bem simples. É um cachecol somente em leques. Uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E que você pode utilizar quantas cores você quiser. E agora, vocês vão fazer até o tamanho desejado que vocês pretendem usar, ou que a sua cliente pediu e etc. Tá? Eu queria mostrar para vocês, ó, as 3 cores que eu vou usar, vai ser sempre nessa ordem. Então, eu vou usar o verde agora, depois uma de preto, depois eu volto pro neon fluorescente, pro amarelo fluorescente, tá? E eu vou usar sempre essa mesma ordem, amarelo, depois um preto, um pink, um preto, um verde, um preto, e vou fazer o meu cachecol até o tamanho desejado. Eu vou fazer ele um pouquinho maior, porque eu gosto de fazer cachecóis mais compridinhos, tá? Para que eles possam dar 2 voltas no pescoço. Então, façam o cachecol de vocês até o tamanho desejado. E aí, a gente vai voltar para fazer o final, tá? As últimas carreiras do nosso cachecol e também as franjas do nosso cachecol. Então, eu vou terminar aqui o meu cachecol todo. Continuem fazendo o mesmo padrão. Quando tiver carreira preta, 2 bloquinhos de 3 pontos altos no início. Quando for a carreira colorida, é um ponto alto e uma corrente de separação. Leque colorido sempre em cima de leque colorido, leque preto sempre em cima de leque preto. Se você tiver alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, onde eu explico bem detalhadamente no começo. E é só continuar fazendo esses pontos desse padrão até você chegar no tamanho ideal do seu comprimento, ok? Eu volto com vocês já já pra gente continuar e fazer o final. Pronto, gente, voltei aqui com o meu cachecol terminado já. Eu deixei o meu com 1,75 m, tá? Escolhi fazer ele comprido mesmo, de propósito, para que ele possa dar 2 voltas no pescoço. Então, eu deixei com 1,75 m. Fui repetindo as carreiras, repetindo a sequência de cores que eu tinha passado para vocês. E aqui no final, eu terminei normalmente, ó, com uma carreira de leques preta, da mesma forma que eu iniciei, tá? Eu iniciei no preto, então eu quis fazer o término no preto também. E pra gente colocar as franjas pretas agora também. Então, agora a gente vai fazer as franjas para colocar no nosso cachecol, tá? Para quem ainda não sabe fazer franjas, o que eu peguei? Eu peguei um livrinho que eu tenho aqui, que tem 20 centímetros de comprimento, tá, gente? Então, vou fazer minha franja, eu gosto também de fazer comprida, então, vou fazer com 20 centímetros. Eu vou usar o meu livrinho como base, ó. Vou colocar o meu fiozinho, a pontinha do meu fio aqui, eu vou fazer minhas franjas pretas. E vou enrolar a minha lã no meu livrinho, algumas vezes, tá? Não façam franjas demais, porque às vezes a gente desperdiça fio. Vocês sabem que Jana não gosta de desperdiçar fios, né? Vamos tirar um cabelinho da Jana, um loirinho que sempre vem aqui pro meio. Então, a gente dá algumas voltinhas no nosso livrinho, porque a gente vai utilizar esses 20 centímetros do livro como base para o tamanho da nossa franja. Então, eu vou dar algumas voltinhas aqui. Eu não vou fazer muitas, só para mostrar para vocês como que a gente faz. Não aperte muito, também não tem necessidade. E aí, ó, é só a gente ir enrolando ao redor
do nosso livrinho. Fiz um pouquinho de franja, corto aqui em cima. Tô usando um tesourão hoje, tá, gente? Quando eu faço franjas, eu gosto de usar uma tesoura grande por causa disso, ó. Porque eu consigo cortar todas elas juntas aqui, tá bom? Então, vou cortar. E já tenho aqui a medida das minhas franjas com aproximadamente 40 centímetros, tá? Porque são 20 da metade do livro e mais 20 da parte de trás do livro. Então, a minha franja fica aproximadamente com 40, porque quando eu prender ela vai ter aproximadamente 20 centímetros. Eu acho que eu vou escolher 3 fiozinhos para fazer. Então, eu guardo esses daqui ao lado e vou numa das extremidades do meu cachecol. Então, eu peguei aqui a extremidade do meu cachecol, vou virar ele aqui pra mim e vou entrar com uma agulha. Pega uma agulha mais grossa, tá, gente, do que a agulha que vocês trabalharam. Dobro meus 3 fiozinhos aqui, ó, são 3 fios, tá? 3 cabos, gente, que eu escolhi. Dobro eles no meio e venho aqui puxar pra dentro desta correntinha que eu entrei ali no primeiro ponto, tá? Logo no primeiro ponto. Dou uma laçadinha e puxo todas aqui pra dentro. E assim vai ficar a nossa franjinha, tá? Pego mais 3 cabos. Mais uma vez, dobro ao meio. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pular o ponto do meio e vou vir aqui. Não tem necessariamente, nesse momento de franja, o ponto correto aonde você precisa colocar a sua franja, tá? Vocês podem ir medindo. Às vezes, quem colocar franjas mais finas pode não pular pontos. Eu vou colocar de 3 cabos. O meu fio, ele é um pouquinho mais grosso. Então, eu posso pular um ponto aqui e colocar de um sim, um não, que vai ficar bom, vai ficar bem cheinha a minha franja, tá? Então, novamente, pego mais 3 cabos, dobro ao meio, seguro aqui, ó, eu sempre prendo aqui na mão. Daí, eu pulo o ponto um ponto depois do que eu coloquei, entro aqui nas correntinhas, ó. E aí, eu puxo os meus 3 fiozinhos lá pra dentro. Quem preferir fazer com a mão, ó, nessa hora, é só puxar o fio pra dentro do círculozinho e ir colocando as franjinhas do nosso cachecol. Mais uma vez, pulo uma correntinha, venho aqui em um dos pontos que eu tenho sequenciais. Então, você vai vendo aonde que vai ficando melhor para colocar a sua franja, tá? Às vezes, no final, quando a gente termina de colocar todas as franjas, aqui nessa parte, deixa eu ver se no vídeo dá pra mostrar bonitinho. Aqui nessa parte, ó, fica desnivelado, tá vendo? Então, ao final, quando você colocar todas as franjas, você pode passar uma tesourinha ou uma tesourona, como a minha também, pra que elas fiquem niveladas, tá, gente? Seu trabalho vai ficar mais bonito, né? Mais bem acabado, então é interessante. Gente, ó, vim mostrar pra vocês uma coisa que aconteceu aqui comigo que é importante. Já vou aproveitar para comentar sobre isso. Meu novelo estava no final, então uma parte das minhas franjas fica toda frisadinha assim, tá vendo? Fica mais frisadinha assim, não fica tão estendida como essa aqui, ó, do final. Então, o que acontece? Se eu for passar a tesoura aqui agora, depois esse fio vai esticar e vai ficar maior do que onde eu cortar. Então, o que eu posso fazer para evitar esse problema? Eu preciso mandar para minha cliente e se eu cortar assim, depois os fios vão ficar maiores. Eu molho a franja. Eu molho a franja e coloco num varal ou coloco no banheiro para secar. A gente estende em algum lugar para secar, coloca num cabide, que ela vai descer
Depois que ela descer, eu venho e faço o meu acabamento, tá? Então, eu não vou cortar as minhas franjas aqui para deixar elas igualadas, porque depois eu vou ter esse problema delas esticarem e darem diferença novamente. Aí eu vou ir cortando a franja até ela ficar bem curtinha. Então, eu não vou fazer esse corte agora para mostrar para vocês como ele vai ficar por causa desse problema, tá bom? Tá aqui, gente, ó, meu belíssimo, meu precioso. Quem já assistiu Senhor dos Anéis, gente, eu adoro o Sméagol. Ficou super colorido, bem elegante, comprido, dá pra dar 2 voltas no pescoço, com 1,75 m de comprimento, mais as franjas, tá, gente? Mais 40 centímetros aproximadamente de franjas. Então, a gente tem 1,75 m com 40, 2,15 m de comprimento no nosso cachecol. Quem gostou da videoaula, dá um like pra mim aqui no vídeo, me ajuda a crescer o meu canal, se inscreve, ativa o sininho, porque eu sempre vou vir com ideias diferentes e criativas. Ativem a sua criatividade, escolham cores diferentes, me marquem nas redes sociais, @JanaCrochêCriativo. Eu vou adorar ver as peças de vocês. Compartilhem esse vídeo com as amigas, nos grupos, vai me ajudar muito, tá, gente? E eu espero vocês até a próxima aula. Um beijo!